Sim, esse vídeo é um medidor do seu nível espiritual. Eu vou passar os conhecimentos aqui. Quanto mais você conseguir entender, mais nível espiritual você tem. Ou quanto mais você saber, mais ainda você tem. Certo? E vamos usar a Páscoa. Porque Páscoa foi ontem, estou fazendo o vídeo hoje que não deu tempo. Vou chamar a vinheta e vou começar a passar a verdadeira coisa sobre a Páscoa. Para você fazer o seu teste de nível espiritual. Vamos chamar a vinheta. E aí, seus tiktokers, Eduardo Félix de novo que tá na área. Sim, eu, o mestre da interpretação bíblica perita, nosso do Deus, o homem com que ia acima da média. Não esqueça de dar seu like, de curtir, de compartilhar. Porque só de você fazer esse teste aqui, você já aumenta seu nível espiritual. Então vamos levar para mais pessoas. Pra gente salvar mais almas, né? Se eu fizer sozinho, os méritos das almas são todos meus. A medalha de ouro eu vou carregar sozinho lá no céu. Agora, se você curtir, compartilhar, fazer qualquer coisa, nós vamos dividir a medalha de ouro, né? Vamos lá, muita gente fala que a Páscoa, que a gente entende a Páscoa, o sacrifício de Jesus Cristo. A Páscoa é o sacrifício de Jesus Cristo ressuscitou. Isso que é a Páscoa, né? Eles falam que Jesus pagou o pecado de Adão. Adão trouxe o pecado para o mundo e Jesus morreu para pagar o pecado, pelo nosso pecado, pelo nosso dor, pelo nosso sofrimento. Mas o que quer dizer isso? Você sabe o que é, você sabe falar, mas entender, você sabe entender o que é isso? Por que Jesus tem que morrer? Não entendi. Como que alguém, por exemplo, alguém está pecando, eu vou morrer, não vou morrer para ele, para pagar os pecados dele, para ele ser salvo. Que lógica que é essa, né? Vamos entender agora nesse vídeo e você vai fazer seu teste. Quanto mais você souber isso aqui, tipo assim, você subiu tudo o conteúdo que tem aqui, você soube, você é nota 10, de 0 a 10, né? Se você só soube metade, você é 5, de 0 a 10. Vamos lá. O sacrifício de Jesus não foi só um sacrifício humano, um sacrifício humano, sim, como assim dizer, comum, né? Porque é Deus encarnado no corpo humano e um humano que nunca pecou, certo? Por exemplo, quem peca é punido, né? Pecado tem sua punição. Mas quem não peca? Jesus foi punido sem pecar, né? É algo diferente. Era o próprio Deus que foi punido sem pecar. E a maior ação de Jesus foi para mostrar as coisas para o mundo espiritual, né? Você sabe que o céu e os demônios, né? Todo o céu e todos os demônios assistem aqui a terra, vê as coisas aqui na terra. Tá na Bíblia, né? Que os anjos vêm aqui, o demônio também, Satanás anda pela terra, em Jó fala. E aí foi mais para o mundo espiritual. O sacrifício de Jesus Cristo foi para a gente também ser humano, mas mais para o mundo espiritual. Só que a gente tem a parte espiritual, né? O que Jesus quis mostrar? O limite humano. Jesus quis mostrar um limite humano. Parou aquele determinismo que é a lei que vai determinar o que é justo e o que não é. Não é isso mais, né? Já tem outro padrão de medida. Porque Jesus mostrou o limite humano, que o limite humano não se enquadra nisso. E para você entender mais, eu vou explicando mais. Não tem como você seguir a lei e ser bom. É isso que Jesus mostrou. Não tem. Se você seguir a lei, você vai ter que apedrejar, prostituta e etc, né? Não tem como você seguir a lei e ser bom, mas a lei era uma medida para mostrar o que é bom e o que não é. A morte lá no Antigo Testamento, todas as mortes é por legítima defesa, né? Não é por punição, para punir o pecador, mas é por legítima defesa. Se deixar um assassino solto, não tinha cadeia na época, não tinha cadeia. Se deixasse o assassino solto, ele ia continuar matando e a culpa ia ser sua que libertou ele, certo? Então é isso, a lei antiga não era para punir o pecador, mas sim para mostrar um nível de justiça, e todas as mortes lá eram por legítima defesa. O que mais que Jesus mostrou para o mundo espiritual? Lembrando que estava em forma humana, né? Ele mostrou que não tem como o bem existir mais aqui nessa terra. Não tem como o bem existir na terra. Porque Jesus fez milagre, curou, fez um monte de coisa, mataram ele. E as pessoas que seguiram ele fizeram o quê? Não foram defender Jesus. Não foram defender Jesus. Elas foram defender? Não. Por que elas não foram defender? Porque se elas foram defender, todo mundo ia morrer. Aí todo mundo que era bom ia morrer. Todo o mal ia se juntar e ia matar todo mundo que é bom. Ou seja, o bem não tinha mais vantagem aqui. Não tinha mais vantagem. Ou seja, o mal excedeu o limite humano. É isso que Jesus mostrou. Que o mal excedeu o limite humano.
Não tem mais como bem existir. Se surgisse um bem, um herói, o povo ia matar. Por exemplo, se Pedro não negasse a Jesus, ele ia morrer junto. Se alguém fosse tentar salvar Jesus, o mal é maior, ia se juntar e ia matar todo mundo. Ia matar todo mundo. E ou seja, se você é bem, vai entrar em guerra. Quer destruir as outras pessoas. Então você já deixa de ser bom. Tipo assim, mesmo você sendo bom, você está fazendo coisas que os mal fazem. Entendeu? E também Jesus mostrou que o bem, ele é acuado aqui, ele é obrigado a aceitar por legítima defesa. Ou ele morre, ou ele tenta viver mais e passar o bem para as pessoas. Só que ele tem que ser humilhado, destratado, que nem Pedro foi humilhado, destratado, certo? Jesus também. Ou seja, não tem mais como bem existir. Precisava do Espírito Santo. O Espírito Santo que regula agora nós. Não é só a lei que mostra o senso de justiça. O Espírito Santo vem para mostrar o senso de justiça para nós. E a outra coisa que Jesus mostrou, o perdão de um humano. Jesus era Deus? Era, mas estava no limite humano. Certo? É bem claro isso da Bíblia. Ele tirou da sua glória. Jesus era Deus, mas com um limite humano. Por exemplo, ele não era onisciente. Ele não era onipotente, ele tinha que pedir para Deus, né? Falar ao Pai que te curou, eu peço ao Pai, eu sou o Filho. O que ele quer dizer isso? Eu sou Deus, mas eu estou no limite humano. As coisas que Jesus fez, os profetas fizeram. Jesus nem fez descer fogo do céu, ele podia ter feito, mas ele não fez por bondade, certo? Então Jesus estava no limite humano, ele mostrou um humano perdoando a humanidade, porque ele falou, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem, porque tem pessoas que crescem na maldade, não tem como conhecer o bem, certo? Tem pessoas que é sufocada no sistema, não tem como ela ser boa, ou aprender o que é bom. É deturpada, tá mostrando que o mal que é bom, certo? É isso que acontece. Aí, por isso que Jesus falou isso, que muita gente merecia perdão, que não era mais a lei que limitava, que mostrava que era senso de justiça ou não, que precisava de algo mais do Espírito Santo. E mesmo Jesus sendo humano, ele podia ter falado, desce fogo do céu e mata todos esse povo que é contra Deus. Mas mesmo assim ele não fez, ele perdoou. E ele mostra também que a gente pode perdoar, que o ser humano tem a capacidade de perdoar. Não é só Deus que perdoa, a gente consegue perdoar também, porque Jesus estava na forma humana e conseguiu perdoar. Ele mostrou isso para o mundo espiritual. Que às vezes o ser humano só precisa de mais tempo. Que nem Pedro. Pedro ele negou a Cristo por legítima defesa dele. Ele está certo e ele está certo. O que o bem vai fazer? Ele ia se matar e ia pagar todo o bem. A pessoa que ia pegar o bem ia sumir, ninguém mais ia pegar o bem. Se Pedro não negasse a Jesus. Só que Pedro não se perdoou. Por isso. Pedro sabia que ele tinha que salvar Jesus. Ele viu Jesus morrer. E ele tinha que ter que salvar Jesus. Só que sem salvar Jesus, parava a pregação do bem. O que aconteceu? Jesus teve que ensinar a Pedro a se perdoar. Ok? E Jesus ensina pra gente também a gente se perdoar o nosso pecado, porque Jesus morreu na cruz para pagar nossos pecados. Falou assim, eu já paguei os pecados de vocês podem se perdoar. Um exemplo, Paulo. Paulo queria seguir a lei. Ele queria seguir Deus e queria seguir a lei fervorosamente, só que ele não tinha o Espírito Santo. Ele foi enganado, ele estava fazendo mal, achando que estava fazendo bem. Aí o que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou e liberou o Espírito Santo para nós. Certo? Olha tudo que ele mostrou para o mundo espiritual, que precisava de um fator a mais para o ser humano, que o ser humano era bom, precisava de um fator a mais, que é o Espírito Santo. Aí, quando Jesus ficou 3 dias morto, ele estava no mundo espiritual, julgando as almas que morreram antes dele, que não tinha Espírito Santo. É por isso que fala que vai ter mais rigor para vocês do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo agora. Quem vem depois de Jesus Cristo tem o Espírito Santo. Quem não vem, a cobrança vai ser menor, porque eles não tinham. Tinha tentação que excedia o limite humano. Certo? É isso que Jesus mostrou para o mundo espiritual. Por isso que pagou o peso dos nossos pecados. Ou seja, Jesus está ajudando nós. Era para todo mundo pecar e ninguém salvar. Mas o que ele fez? Jesus veio dar o Espírito Santo que nos ajuda. Paga o peso do nosso pecado para a gente ser, tipo assim, inocente e não conseguir vencer o mal. Então Jesus pagou assim, dando o Espírito Santo para nos ajudar a ser bom. E já deu 10 minutos. Um abração do Eduardo Ferreira. Espero que você tenha
sido nota 10 nesse teste. Mas só de você fazer o teste, você já subiu seu nível espiritual, hein?